O pastor me chamou para ser professor de escola bíblica dominical. E agora? Se você se encontra nessa situação e receber esse chamado, senta aí e fica aí porque esse vídeo hoje é para você. Vamos para a vinheta. Hoje você vai ver 5 fundamentos importantes para você ser um excelente professor de escola dominical. O primeiro fundamento para você ser um excelente professor de escola dominical é você entender a essência do chamado. Eu sei que nas igrejas, muitas das vezes, o chamado ele não vem acompanhado de uma preparação prévia. Simplesmente os irmãos estão ali sentados no banco da igreja, ou às vezes já exerce um outro cargo na igreja, e a partir daí recebe o chamado para ser professor de escola bíblica dominical. E às vezes isso se torna muito difícil, a caminhada é muito mais árdua. Por quê? Porque você não recebeu nenhuma preparação para esse ministério tão importante no reino de Deus. Mas é importante que, ao você receber esse chamado, você não o despreze e não diga não. Diga sim, obedeça esses 5 fundamentos que eu vou te passar e com certeza você será bem-sucedido nesse ministério. O primeiro fundamento para você ser um excelente professor é você entender a essência do chamado. Então, ser chamado para a escola bíblica dominical, ser professor, não é ser chamado para exercer uma função qualquer dentro da igreja. Ela tem características e ela tem responsabilidades muito mais profundas do que muitos cargos que tem dentro da igreja. Então, a Bíblia diz que aquele que foi chamado para ensinar, que se dedique ao ensino. A Bíblia também diz que a função de ensinar, ela nos mostra que a função de ensinar, ela está muito ligada também ao presbitério, aos anciões, aos doutores e aos mestres e aos pastores das igrejas. Mas essas funções também são exercidas por muitos obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros e também até por membros da igreja que recebe o chamado para ser professor de escola bíblica dominical. Então é importante você entender a essência do chamado antes de se agarrar ao cargo e pensar que ele é mais uma função que você vai exercer como você exerceu outros cargos na igreja, como coordenador de jovens, coordenador de secretaria de um departamento, um evangelismo ou qualquer coisa, ou qualquer outro cargo na igreja. E ele tem características peculiares que você precisa dar muita atenção porque vai exigir muito de você. O primeiro requisito que você deve entender para ser um bom professor de escola dominical é você entender você mesmo. Esse é o primeiro requisito. Mas, irmãos, não é a Bíblia que eu tenho que ler, não. O primeiro requisito é você entender você mesmo. Você tem que se perguntar, chegar diante do espelho e se perguntar: eu quero ser, ou eu tenho condições de exercer esse cargo ou desenvolver esse ministério na minha vida? É claro, se você for perguntar, dependendo de quem está assistindo esse vídeo, se for perguntar se você tem condições, a maioria muitas das vezes vai dizer que não, vai dizer que não tem condições, que não consegue. Mas a pergunta aqui, ela não é isso, ela não está nessa direção, ela tem uma profundidade maior. A primeira coisa que você deve responder é: eu quero exercer esse cargo, eu tenho condições de desenvolver esse ministério na minha vida? Porque nem todo mundo tem paciência para ensinar. Nem todo mundo gosta de ensinar. Nem todo mundo vai ter condições de ensinar. Tem pessoas que sabem aconselhar, tem pessoas que sabem pregar, mas nem todo mundo sabe ensinar. Então é importante você responder isso para você mesmo. Então, antes de você se agarrar ao cargo, antes de você pegar essa responsabilidade, responda para você mesmo: você quer de fato fazer isso? Você vai ter condições de exercer esse cargo, não no sentido de estar preparado, mas no sentido de desenvolver-se. Você vai ter que desenvolver uma série de habilidades para você exercer essa função. E essas habilidades vai requerer muito de você. E aí você precisa responder isso e ser sincero consigo mesmo e até com seu pastor ou com seu líder que lhe chamou, se você quer de fato exercer essa função, certo? Dentro desse primeiro quesito, é importante você também perguntar às pessoas, saber, olha, eu tenho condições de ensinar, eu consigo explicar as coisas bem?
É muito simples, às vezes, você compreender isso, né? Tente explicar alguma coisa para alguém. As pessoas entenderam fácil aquilo que eu tentei explicar. As pessoas compreenderam o que eu falei. Se a resposta for sim, isso já é um sinal de que você tem condições de exercer esse cargo. Porque nós às vezes nos deparamos com grandes dilemas diante dos professores de escola bíblica, e tem pessoas exercendo o cargo sem ter nenhuma vocação para isso. E isso precisa ser bem entendido, para que não gere confusão, você não exerça um cargo que você não tem uma chamada para exercer, e isso tem causado muito dano e até prejuízo para a escola bíblica dominical. Então é importante primeiro você entender se você vai ter condições de desenvolver isso na sua vida. Não que você esteja preparado, mas que você esteja disposto a desenvolver as habilidades necessárias para exercer essa função. Então, chegue diante do espelho, pergunte se você quer desenvolver esse ministério, se você quer exercer esse cargo na igreja. Depois que você responder isso, pergunte às pessoas se você, ao explicar as coisas, as pessoas entenderam bem, as pessoas compreenderam bem o que você estava falando, se você foi clara. Isso ajuda muito, né? E muitas das vezes você nem vai precisar perguntar. Muitas das vezes, ao você falar, só conversar com as pessoas, explicar alguma coisa, as pessoas já vão dizer: não, eu compreendi o que você falou, eu entendi. Olha, tem pessoas que vão até dizer assim: você dá para ser professor. E isso já é um sinal de que você tem condições, entendeu? Mas sempre que você tenta explicar alguma coisa, seja o mais simples que seja, as pessoas têm sempre dificuldade em entender. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso também é um sinal que talvez você não vai desenvolver esse ministério bem. Não é a sua chamada. Isso não diminui você, isso não deixa você inferior a ninguém ou a nada. Isso só quer dizer que não é a sua chamada. Então é importante entender isso e ser sincero consigo mesmo, com o seu líder, e sincero também para com Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos como parte de um corpo. E cada órgão do corpo, cada parte do corpo, ela tem uma função. Então não adianta tentar colocar a mão para fazer o serviço do pé. E nem tentar colocar o pé para fazer o serviço da mão, nem o nariz para fazer o serviço das mãos, que isso não vai dar certo. Essa confusão é muito comum no reino de Deus, as pessoas estarem exercendo cargos que não foi chamada para exercer, e aí não desenvolvem, causa danos, causa prejuízos, e o serviço fica estagnado. Então é importante você ter em mente esse primeiro quesito, entender essa essência, porque você compreendendo isso, com certeza você vai ser um excelente professor. O segundo item dessa lista, para você ser um excelente professor de escola bíblica dominical, esse aqui é fundamental. Depois que você já compreendeu, depois que você já entendeu que você tem condições de ser um professor de escola bíblica, que você vai desenvolver as habilidades necessárias para exercer essa função, o segundo item é você ler a palavra de Deus. Um professor que não lê a Bíblia, ele está fadado ao fracasso. Então, você precisa ter uma constância de leitura na palavra de Deus, uma constância diária. No mínimo, não é aceitável que um professor de escola bíblica dominical, ele não tenha, no mínimo, ter lido a Bíblia toda durante o ano. Então, você tem que se esmerar, você vai ter que se deleitar agora na leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque você não vai ensinar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Você não vai ensinar outra coisa a não ser as doutrinas da palavra de Deus. E dependendo da sua teologia, você também vai ter que ensinar os fundamentos teológicos da doutrina teológica que você segue, que você defende. Então isso é muito importante, a leitura constante agora da palavra de Deus. É inadmissível um professor de escola dominical que ele não tenha uma constante leitura da palavra de Deus. Isso aqui é de fundamental importância você compreender isso. Então, se você recebeu a responsabilidade de ser professor de escola bíblica dominical, saiba, a partir de hoje, a partir de agora, ou se você já exerce, a partir de agora, você vai ter que ter uma constante
uma constante leitura da palavra de Deus. Sem isso, não vai haver sucesso para esse ministério. Pode largar de mão, que você não vai à frente e você vai mais atrapalhar do que ajudar. Acompanhando esse segundo item, que é a leitura da palavra de Deus, um bom professor de escola dominical, ele também precisa ter agora uma habilidade e uma capacidade de manter uma leitura constante de livros ligados à doutrina e à teologia que você defende. Isso aqui é de vital importância. Então, se você foi chamado para a escola bíblica dominical, você precisa agora manter uma constante leitura de livros, apostilas, slides de seminários, estudos da palavra, de livros voltados à doutrina e à teologia que você defende. Sem esse requisito, você pode até ensinar alguma coisa, mas você vai ficar sempre no superficial. Por quê? Porque os livros, quem escreve um livro, por exemplo, sobre uma temática, sobre um assunto da Bíblia Sagrada, aquela pessoa ela dedicou muito tempo, ela tem que fazer uma exegese aprofundada do conteúdo, então vai trazer um conhecimento profundo daquele assunto para você. Então, o professor de escola dominical que não lê livro, ele está também fadado ao fracasso e viver sempre na superficialidade do conteúdo. É importante você manter uma constante leitura de livros importantes. E quando eu falo livros, eu me refiro a todos. Eu me refiro a dicionários, enciclopédias, comentários bíblicos, livros temáticos, devocionais, artigos científicos, artigos teológicos, que são muito importantes. Entendeu? Documentários, isso envolve você assistir documentários, isso envolve você assistir também um pouco de artes cenográficas, entendeu? Para poder você visualizar aquilo que está sendo declarado, que foi declarado através de textos. Isso é muito importante para uma compreensão melhor do conteúdo. Então, isso é de vital importância. Então, o professor que não entende isso e que não se dedica à leitura de livros é um professor que está fadado ao fracasso. Ele vai viver uma vida, vai levar um ministério, vai desenvolver essa função na igreja de forma sempre superficial. Então, se você foi chamado para ser professor de escola bíblica dominical, saiba, a partir de hoje, comece a comprar livros. Comece a comprar livros, enciclopédias, dicionários, principalmente os comentários bíblicos. Entendeu? Livros de exegeses, hermenêuticas, todas as matérias da teologia. Isso é de vital importância para a vida do professor. O terceiro item dessa lista, para você ser um excelente professor de escola dominical, é a oração. Se você é uma pessoa que recebeu a responsabilidade de ser professor de escola bíblica dominical e não tem o hábito de uma vida de oração, você também está fadado a viver uma vida superficial. O seu conteúdo ele não vai estar implementado em uma interpretação correta das Escrituras, porque a própria Bíblia diz que as Escrituras elas se interpretam de forma espiritual. A Bíblia é um livro espiritual e para interpretá-la precisa-se que a pessoa também seja espiritual. Se você vê na história bíblica, na história cristã e também nos evangelhos, você vai ver que todo o erro de interpretação ele era feito por pessoas que perderam a graça de Deus, de pessoas que não tinham uma vida de oração diante de Deus. Então, quando você perde essa graça, você perde essa espiritualidade, você tende a interpretar errado o texto da Bíblia Sagrada. Então, um professor que não ora é um professor que está fadado a passar um ensinamento sem vida, um ensinamento superficial, seco, sem vida. E muitas das vezes esses professores que têm, às vezes, até uma capacidade acadêmica muito grande, mas se não têm uma vida de oração, tendem a ser orgulhosos, soberbos e que cospe e que vomita muito conhecimento, mas sem vida nenhuma. Isso é de vital importância. Então, se você recebeu essa função de ser professor de escola bíblica dominical, saiba, a partir de hoje, você tem que levar uma vida de oração. Por quê? Porque você vai ter que orar tanto para exercer o ministério, como também você agora é pai de uma sala. Você agora é tutor de uma sala.
Então tem muitas vidas ali dependendo de você, tem muitas vidas que precisa que você agora se dedique a orar por elas, tanto por aquelas que estão ali ao seu cuidado, como também por aqueles que você também vai chamar através da oração, certo? Pedir a Deus para sempre mandar novos alunos e o próprio Deus vai acrescentar, como diz lá em Atos, né, que Deus acrescentava todo dia a igreja e Deus vai acrescentar todo dia a sua sala. Então é importante o professor entender esse terceiro quesito e ser exercido de forma fiel no seu ministério. Tem que levar uma vida de oração. Tem muitos professores que são rasos, são secos na sala e às vezes orgulhosos, soberbos, inchados por falta de oração. Às vezes tem muito estudo, mas falta a oração. Então é importante você entender isso, senão você não irá desenvolver bem esse ministério. O quarto item dessa lista, para ser um excelente professor de escola bíblica dominical, é você ser o exemplo de ensino. Isso aqui é de vital importância. Você pode ler livro, você pode ler a Bíblia, você pode ler a lição, você pode fazer curso de teologia, você pode ler todos os artigos do mundo, você pode ler todos os livros do mundo. Mas se você não tiver a oração e você não tiver um bom exemplo de vida, tudo isso cai por terra. Você não vai desenvolver esse ministério, pelo contrário, você vai afugentar muitos alunos da sua sala. A sua sala vai se esvaziar, porque ninguém quer ouvir uma pessoa que é hipócrita. O farisaísmo, ele afasta as pessoas. Não é porque as pessoas não gostavam de ouvir os fariseus, porque eles ensinavam uma coisa, mas não praticavam o que ensinava. E isso é de vital importância, porque você vai ganhar muito só com exemplo. Você vai ensinar aos domingos, ou aos sábados, ou dependendo do dia que for a sua escola bíblica dominical, mas as pessoas vão ver através das suas práticas e da sua vida cotidiana, através do seu testemunho, que você prega e vive aquilo que prega. Então é importante. E isso vale também para os superintendentes, para os pastores, para os líderes que chamam pessoas para serem professores de escola dominical. Tem que ser averiguado se aquela pessoa, de fato, ela tem um exemplo de vida a ser passado para aqueles ao qual ela vai ensinar. Senão, essa pessoa vai estar fadada ao fracasso, ela vai esvaziar a sala, porque ninguém vai querer ouvir o seu testemunho, a sua palavra, o seu ensinamento, porque ela não é um exemplo. E isso vai esvaziar tanto a sala, como vai esvaziar também a própria escola bíblica dominical. Então, você chama um professor e pensa que ele vai agregar e ele vai afugentar. Então é importante o professor que foi chamado para essa função, para esse ministério, tenha isso em mente. Você precisa ser o exemplo, porque senão você vai ser taxado como fariseu. Então recebeu essa função, então vigie mais, ore mais, estude mais, mas ao mesmo tempo pratique mais, para que você seja um modelo. Ao chegar na sua sala no domingo, você seja um modelo de ensino para aquelas pessoas que estão ali, que vão lhe ouvir. Isso é de vital importância. Se você fizer isso, com certeza, nesse quarto item, você será um professor bem-sucedido. O quinto item dessa lista, para você ser um excelente professor de escola bíblica dominical, é você ler a lição de escola bíblica. Mas você pode dizer, mas professor Josenildo, é óbvio que todo mundo que vai ensinar a lição vai ter que ler a lição de escola bíblica dominical. Mas você precisa entender um ponto importante. Tem pessoas que recebem a responsabilidade de ler a lição de escola bíblica dominical e lê, não entende, ou lê de forma superficial, entende pouco, e outros não compreendem como a lição de escola bíblica dominical ela funciona. A lição de escola bíblica dominical, você precisa ler ela e entender que ela foi estruturada, principalmente a nossa, que é a da CPAD, ela foi estruturada para ser uma aula escrita. Ela não é um livro. Tem pessoas que lêem a lição de escola bíblica dominical pensando que ela é um livro que foi ler. É tão certo isso que tanto é lançado a lição, como também é lançado o livro da lição, porque lição é uma coisa e livro é outra coisa. Então, a lição de escola bíblica dominical,
ela é lançada e ela foi desenvolvida com a estrutura pensando exatamente em uma aula. Então, a lição, ela é uma aula escrita. Observe que ela começa dizendo no cabeçalho, né, a lição de Escola Bíblica Dominical, depois ela vem com o chamado, com o título, né, o título central para a aula daquele domingo. Mas se você voltar um pouco na própria capa da lição, você vai ver que ela vai ter o título geral. E é importante que você esteja muito atento a esse quesito aqui, porque o título ele vai dar o norte, você vai ter uma ideia geral de como vai se conduzir todo o conteúdo que será desenvolvido nesse trimestre. Isso é de vital importância. Quando você entender aqui como essa lição aqui desse trimestre, que tem como título a Igreja dos Gentios, então nós já sabemos que todo o conteúdo trabalhado aqui vai ser focado nessa temática. Então, eu nem preciso abrir a lição. Se eu já cumpri os 4 quesitos anteriores, se eu entendo o que é ser um professor, se eu tenho uma boa leitura da palavra, se eu já leio o livro, já leio artigos, eu tenho uma vida de oração, eu tenho vigiado, tenho praticado aquilo que prego, então agora chega a vez da lição. Então, no terceiro item, que você tem que ler a palavra, tem que ler livro, tem artigos, então se você já tem uma vida de leitura, você já vai entender por essa temática, pegando essa como modelo, a Igreja dos Gentios, que sem abrir a Bíblia, sem abrir a lição, eu já entendo que ela se trata de um assunto voltado da igreja. E a igreja de quem? Dos gentios. Se está falando de igreja e dos gentios, provavelmente estamos falando ali do livro de Atos e talvez de algumas cartas do apóstolo Paulo. Então aqui eu já consigo ter o norte. O subtópico vai dizer da chamada missionária à consolidação do evangelho entre os povos. Então aqui já me dá um norte mais ainda, vai afunilar mais ainda a temática. Ou seja, se fala de a Igreja dos Gentios e se está falando da chamada missionária, então isso já me dá um norte de que vai se tratar do livro de Atos. Isso sem abrir a lição, eu já consigo compreender isso aqui. Isso aqui é de vital importância. Ao abrir a lição, eu consigo visualizar o meu primeiro tema. Vamos pegar isso como modelo, mas pode ser qualquer outro, como a lição anterior que nós falamos sobre os patriarcas. Aí fala o chamado para os gentios. Temos o tema, né, que vai ser desenvolvido naquele domingo. Lembrando, o tema daquele domingo ele vai estar sempre ligado ao tema central. Tenha sempre isso em mente. O tema de cada domingo ele vai estar sempre ligado ao tema central. Então, o chamado para os gentios. Então, ele vai aqui iniciar, né? Ao iniciar, ele entra com o texto áureo, que é o texto base, né? É o texto de ouro, né? É o texto de ouro, é o texto principal. Ele vem com uma verdade prática. Depois dessa verdade prática, ela está relacionada ao tema central, ao tema do dia e ao texto áureo. Logo abaixo da lição, nós vamos ter a leitura diária. É importante que você, ao entender essa leitura diária, você postar nos grupos do WhatsApp, incentivar os seus alunos a fazer essa leitura todos os dias, de segunda a sábado. Isso aqui é de vital importância. Tem pessoas, a maioria dos professores ignora essa parte da leitura diária, mas isso aqui é importante, que você estude isso aqui com os seus alunos durante a semana. Poste o texto, comenta sobre o texto, e aí, depois que você passa a folha, aí você tem a leitura bíblica em classe. E essa leitura bíblica em classe é o quê? É o texto padrão que vai desenvolver todo o conteúdo a partir dele. Então, todo o conteúdo que vai ser desenvolvido dentro dessa temática, ele vai estar baseado nesse texto. E, geralmente é um texto que envolve um capítulo inteiro, ou a metade, vários versículos, às vezes vários capítulos, e muitas das vezes mais de um livro. Envolve às vezes até 2, até 3 livros, dependendo do assunto. Nesse caso aqui, nós vamos estudar o livro de Atos, então é o capítulo 13, versículo 1 ao versículo 12. Então todo o assunto vai estar baseado nisso. Então aqui você já entende que a leitura da palavra é muito importante. Então,
Existem muitas formas de você começar a fazer um estudo detalhado sobre isso aqui. E um dos estudos que eu recomendo é como você já tem um texto base, antes de você entrar na leitura do conteúdo, primeiro leia o texto principal, que é a leitura bíblica em classe. Ao ler a leitura bíblica em classe, faça uma exegese dela você mesmo. Extraia todo o conteúdo possível que você pode extrair dali. Outro ponto importante, veja o contexto desse texto, para você ter uma compreensão melhor. Depois que você fizer toda a exegese, aí sim, você pode entrar. Isso é só uma recomendação, não é uma regra rígida, né? Você pode começar dessa forma, ou não, pode começar já também fazendo a leitura da lição. A partir desse momento, você percebe que a aula ela se segue. Aí nós temos embaixo os hinos sugeridos, que são os hinos que vão ser cantados durante a semana, e logo abaixo você vai ter o plano de aula. E o plano de aula ele vem exatamente explicando para você como você deve desenvolver a aula daquela semana. Isso aqui não é rígido, não é uma regra rígida, que você tem que seguir esse passo a passo ao pé da letra. Mas aqui é uma ajuda, é um subsídio para você. Se você não tem um outro método, você segue isso aqui ao pé da letra. Mas você pode usar isso aqui como modelo e adaptar a sua realidade, a sua criatividade naquele domingo. Isso aqui é de vital importância. Então ele vem com a introdução do assunto, a apresentação da lição para você, depois ele segue com a motivação daquele assunto, e depois na letra C ele dá uma sugestão de método, um método pedagógico, um método, uma prática, uma dinâmica que pode ser usada ali. Feito isso, você vai entrar com a conclusão da lição, e na conclusão nós temos a letra A, que é a aplicação, como é que aquele assunto, aquele conteúdo se aplica à minha vida, né? A minha vida cotidiana, a minha vida atual, dentro do meu contexto, dentro da minha cultura, né? E o próximo passo, que é o item 4, ele traz um subsídio ao professor. E esse subsídio ele dá 2 auxílios, né? Que é a revista Ensinador Cristão, para você consultar ela, é um outro livro à parte, e os auxílios especiais que vão estar no meio da lição para você ser ajudado com um conteúdo a mais, fora esse que está escrito aqui. A partir daqui, aí entra a lição de fato, aí entra com um comentário e a introdução e a palavra-chave. A palavra-chave é os gentios, nessa temática aqui, a palavra-chave é gentios. Aí ele entra com a introdução, explicando de forma introdutória o assunto para você. Depois ele entra com 3 tópicos importantes, que é a divisão da aula, né? Aí o primeiro tópico é o nascimento da missão gentílica. Aí dentro desse tópico ele vai dividir mais 3 subtópicos. Aí tópico 1, depois tópico 2, tópico 3. Depois ele vai para o tópico 2, que é o Espírito Santo e a obra missionária. E ao desenvolver esse assunto, ele vai dividir de novo esse tópico principal em 3 subtópicos, que é o tópico 1, tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3. Antes, para quem tem a revista de professor, é claro que eu falo ao professor, não ao aluno, ele dá também aqui para você um auxílio bibliológico. O que é o auxílio bibliológico? Geralmente é um trecho de algum comentarista, ou de alguma enciclopédia, ou de algum dicionário bíblico. Então ele traz esse auxílio bibliológico, ou seja, é um outro livro, um conteúdo de um outro livro, ajudando, trazendo um conteúdo, agregando conteúdo, conhecimento sobre aquela temática. Nesse caso aqui ele traz a Antioquia da Síria, é o dicionário bíblico de Barken, que ele vai trazer a explicação sobre aonde ficava localizada essa cidade de Antioquia da Síria, a diferença entre 2 de Antioquia, e ele explica aqui de forma detalhada. Seguindo mais à frente, ele traz o terceiro tema, né, o terceiro tópico, que é a igreja como agência missionária, e ele repete o mesmo processo. Ele divide o tópico, terceiro tópico, e depois 3 subtópicos. Subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3. No meio, entre um tópico e o outro, você vai ter a sinopse. O que é a sinopse? A sinopse é uma palavra, é uma frase-chave que está no meio do texto.
E aqui ele traz como a igreja responde ao chamado do Espírito Santo, enviando e sustentando os missionários. É uma palavra-chave, é uma frase-chave, uma frase principal, de impacto, que está ali no meio do texto, é retirada e colocada em destaque para você. Depois a lição, ela fecha com a conclusão, com o texto de conclusão, depois ela vem com o questionário. O questionário da lição do professor já vem respondido, de aluno não. Então você compreende que a lição, ela é uma aula, ela não é um livro, você não pode ler ela como livro. Então já é uma aula pronta, é só você seguir o passo a passo que está aqui, certo? Aí, irmão Josenildo, eu não tenho muita criatividade, não sei por onde ir, não sei como começar. Esse é o passo, é você seguir o que está aqui, a estrutura que está aqui. A parte difícil que se tem, aí eu vou trazer esse assunto em outros vídeos, que é um assunto mais extenso, precisa de mais tempo, é o tempo, você trabalhar o tempo. Você dividir esses tópicos dentro de uma hora, 40, 50 minutos, às vezes não é fácil. E às vezes, ou você tem muito assunto para tratar e não tem tempo, ou às vezes você se perde e foge do assunto, ou muitas das vezes você fica sem assunto, porque você não se aprofundou no conteúdo. Então pode acontecer essas três situações, mas aí teria que ser um outro vídeo para trabalhar a questão do tempo. Mas observe que, para você que está começando agora, meu querido professor, é só você seguir o passo a passo da lição. Então a lição ela é dividida em 3 tópicos, ela tem o tema central, o tema de domingo, os 3 tópicos, e dentro de cada tópico você vai ter 3 subtópicos, sempre de forma didática e visível, para que você possa passar a sua aula de forma exemplar. Então, você consegue perceber que a importância de ler a lição de forma correta, você compreender como a lição está estruturada, você fazendo isso, compreendendo isso, você perceberá que a lição ela não é um livro, como muita gente pensa. Então, meu querido professor, muito obrigado. Esses são os 5 tópicos para você ser um excelente professor. É claro, eu poderia passar aqui horas falando de 6, 7, 8, 10, 20, 100 tópicos para você ser um bom professor, mas eu preservei esses 5 aqui, que são os 5 iniciais para quem está começando. Se você já é veterano, se você já está na luta, aí na peleja já há muito tempo, tudo bem, aí já não se encaixa mais para você já compreende, mas esse vídeo é exclusivamente para o professor que está começando, que recebeu a proposta agora, que recebeu o chamado, que não sabe o que fazer, que está perdido, que está com dificuldade, e aqui você vai ter um norte. Você precisa ter esses 5 tópicos, você precisa praticar esses 5 tópicos para você ser um excelente professor. Se você recebeu a chamada para ser professor, eu te garanto uma coisa, você vai ter que lidar com muitos assuntos complexos, assuntos simples, vai ter lição que é simples, é histórica, é narrativa, mas vai ter lições que elas são doutrinárias, são mais teológicas, e ela vai trazer assuntos complexos, e um dos assuntos muito complexos, que muitas das vezes cai no meio nas lições aos domingos, é o problema do mal, presciência divina, predestinação, livre-arbítrio. Isso são assuntos complexos, e você precisa estar estudando esse assunto com muita profundidade para compreender. Então eu quero já indicar para você esse livro de minha autoria, uma Teodiceia Geral, o Compêndio Bíblico para o Problema do Mal, um livro excelente, onde eu explico para você de forma detalhada e de forma acadêmica, com todos os fundamentos dos teóricos da teologia pentecostal, e você ficar afiado nesse assunto, e quando ele cair na lição, você já sabe como desenvolver a sua aula. Então fica aí, vou deixar aqui embaixo também o link da descrição desse material, você pode estar comprando aí na Amazon, está à venda, é um precinho lá, é um precinho de um lanche de um final de semana. Se você pode ajudar a esse servo seu aqui, a esse servo que está aqui disposto a trazer esse conteúdo para você, para ajudar você, meu querido professor. Então, quero desde já te agradecer e seja muito bem-vindo ao canal Teologia Ciência. Então, deixa o like aí, comenta, deixa o like, me ajuda aí. E logo, assim que o canal monetizar, estarei disponibilizando
um curso completo de teologia pentecostal para você, para os membros do grupo. Então me segue aí, espalha aí para os professores de todo o Brasil, para aqueles que estão começando, até para os veteranos também, se quiserem. E você vai estar me abençoando e eu também estaria aqui te abençoando com mais conteúdo. Muito obrigado, Deus te abençoe.